Oi pessoas, eu sou Lívia Leite e esse é o Isso Não Cai na Prova. E aí você já deve ter visto pelo título que eu vou falar com você, universitário que fica aí na universidade, seja você que ainda está, que está prestes aí, ou que já saiu, mas que passou, ou que passa, ou que passará o tempo todo só estudando e reclamando que as pessoas não entendem o universitário, que deveriam ouvir o universitário, né? Que você é detentor do conhecimento, que você sabe o que você está fazendo e a única coisa que você faz para mudar isso é continuar estudando e reclamando. Obrigada se você continuou aqui ainda, mesmo depois de eu ter falado isso, né? Disse, não vou reclamar ainda, vou esperar ela argumentar para depois eu contra-argumentar o que ela está dizendo. Né? Você aí que já está todo armado, mas que continua me ouvindo, de antemão te agradeço por ter continuado assistindo esse vídeo. O que eu vou falar, na verdade, não é um ataque, mas é um pouquinho, é uma alfinetadazinha, mas ao mesmo tempo é também um convite a você sobre o que é o ensino superior. Quando eu penso em ensino superior, eu penso superior a quem, não é mesmo? A quem somos do ensino superior? Por que a gente tem que passar pelo ensino superior e qual é a nossa responsabilidade quando a gente está no ensino superior? Eu costumo dizer que quando a gente vai para a universidade, a gente aprende bastante coisa e a gente esquece muitas vezes que a gente tem que trazer um retorno à sociedade. Talvez a gente não aprenda na universidade como que a gente dá um retorno para essa sociedade. A gente acha que o retorno é só a gente trabalhar para ela, né? O que a gente vai oferecer é o trabalho. E às vezes não é só isso. A gente precisa pensar, eu vejo também, não só de pessoas que estão na universidade, mas pessoas que, sei lá, já terminaram, não terminaram, mas assim, como eu posso dizer, já passaram pelo doutorado e tem esse discurso, como eu também já ouvi discurso de gente que está na universidade e de pessoas que não foram para a universidade, mas que reforçam isso. Que discurso que eu tô falando, né? A ideia de que quem está na universidade tem o conhecimento real da coisa, sabe como fazer. E vale lembrar que você não foi para a universidade aprender como fazer. A maior parte das coisas que você foi lá aprender, elas já eram feitas antes de existir sequer a sua universidade. O que você foi aprender foi a diminuir os riscos para se fazer aquela coisa. Ou seja, a gente aprende a evitar erros na universidade. A gente não aprende a fazer economia, a fazer medicina, né? A medicina ela já existia antes da medicina ser uma faculdade, né? Os tratamentos, eu quero dizer. A construção de casas ela já existia muito antes das faculdades de engenharia. O que a gente aprende é a como evitar certos erros, a como planejar, né? Antes a gente consegue prever algumas coisas a partir do método. E sim, esse saber é bastante importante, mas a gente não pode exigir que a sociedade entenda a gente com os nossos jargões, com aquelas palavras bonitas que na verdade só interessam aos nossos pares e que só eles entendem o que a gente está falando. É nossa responsabilidade enquanto estudantes ou profissionais que passaram por esse ensino superior, o de adequar a nossa linguagem para a população, o de educar a nossa população. Então, numa clínica médica, muitas vezes as pessoas vêm perguntar coisas e elas querem ser orientadas, porque elas nunca foram orientadas na escola sobre esses assuntos, ou porque elas não aprenderam enquanto estavam na escola, mesmo tendo sido orientadas. Quando a gente vai, por exemplo, numa ginecologista, nossa, quantas perguntas se deve ter para uma ginecologista ou para um urologista, que são assuntos que a gente nem pode, e tem gente agora querendo até proibir falar sobre isso em sala de aula, né? Então, quantas perguntas, quantas dúvidas sobre, por exemplo, gravidez, né? Como é todo esse processo a gente tem, quantas dúvidas se tem sobre a própria assistência que se dá, quantas dúvidas a gente tem, por exemplo, para construir uma casa, que tipo de licenças você tem que ter para construir um prédio, para abrir um bar, sabe? A gente não sabe algumas dessas coisas e os profissionais são os responsáveis muitas vezes por nos educar, né? Cabe a gente a formar e falar para essas pessoas e somos nós que temos que mudar os nossos jargões. Os nossos jargões servem apenas para a gente, as pessoas não querem saber esses termos difíceis, sabe? Esses termos difíceis são necessários e às vezes a gente precisa falar sobre esses termos difíceis, mas explicar e acima de tudo entender que somos nós que temos que traduzir esse conhecimento para facilitar a vida da sociedade, né? E não, a sociedade não está apenas esperando que a gente passe o conhecimento para elas.
A gente só aprendeu algumas técnicas para ajudá-las. Eles já estão, a sociedade já está desenvolvendo aquelas técnicas, já está aplicando com erro, sem erro, ela já está lá vivendo. A nossa responsabilidade é contribuir e não simplesmente achar que somos os detentores do saber e que o saber científico é muito mais importante do que os outros saberes. As pessoas têm conhecimentos, somos nós que precisamos nos apropriar desses conhecimentos e falar numa linguagem que seja compreensível. É nossa responsabilidade, a gente não é melhor do que ninguém, a gente não é superior a ninguém por conta disso. Então mas a gente tem sim uma responsabilidade, que é a responsabilidade de traduzir ou de facilitar e de educar, ou não educar, mas possibilitar ferramentas para que essa sociedade possa se desenvolver. É nossa responsabilidade, sim, e não só estudar e simplesmente ir para os nossos trabalhinhos assim que a gente terminar a universidade. Então, eu espero que você acolha, né, o que eu chamei de carta à universidade, de uma maneira amorosa, de você compreender o seu papel, o quanto o seu papel é fundamental e não é só você estudar e deter esse conhecimento e ficar com esse conhecimento para você, mas é também de partilhar e de como você vai promover uma melhoria na sociedade onde você vive a partir desse seu conhecimento. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu comentário. Se te tocou de alguma forma, também coloca aqui. Se você já viu pessoas falando sobre o conhecimento e a superioridade do conhecimento científico como sendo muito melhor do que qualquer outro, ou como se nós soubéssemos muito mais do que as outras pessoas sobre a realidade delas, comenta aqui essa experiência e compartilha com a gente. Vamos conversar. Beijo, boa semana e até o próximo vídeo. Tchau!